dando início agora já na família dos vícios, né? Os vícios opostos às virtudes, né? As virtudes do sacrifício que nós vimos até aqui. Vamos ver então quais são esses vícios que se opõem a essas virtudes de sacrifício. Então primeiro eu vou ter a sensualidade, o amor próprio, a preguiça, a desordem e a inveja, né? Eu gostaria que vocês lembrassem daquele vídeo que eu fiz falando, eu falei no começo, mas falei depois um vídeo no meio, eu falei dos pecados, né, desses vícios que são ligados ao mundo, o diabo e a carne, né? Mundo, o diabo e a carne. Então tente separar na sua mente mais ou menos isso. Então eu tenho sensualidade, seria da carne. Amor próprio seria um pecado do mundo. Preguiça, da carne. Desordem é uma coisa mais com relação é cuidado por Satanás, né? O mundo, o diabo e a carne. Então seria o diabo que cuida da desordem e a inveja também. Depois nós temos a falta de mortificação. Falta de mortificação, ou seja, a mortificação é mortificação da sua vontade. Então quando você quer tudo e quer do seu jeito. A moleza é uma coisa que vem diretamente da preguiça e ela está ligada ao corpo, né? Depois a delicadeza, que eu tenho então preguiça, moleza, delicadeza. Aquela pessoa que não é dada aos serviços pesados, a coisas que exigem mais força, né? Em ambientes desconfortáveis. Então assim, você há de certa forma uma negação da cruz e do sacrifício de Jesus Cristo uma vez que você não quer participar de sacrifício algum. Então quando você opta por ser uma pessoa muito delicada, muito sensível, né? Você não enfrenta esse tipo de coisa, é um vício também perigoso. Depois eu tenho a gula. A gula, embora seja um pecado, um vício ligado ao corpo, ele está estabelecido numa desordem. Aquela coisa do amor próprio. Então assim, eu quero comer porque eu quero estar sempre satisfazendo o meu corpo. E ele faz assim, de certa forma, esse aspecto de desordem. A comodidade está ligada aí à preguiça e à delicadeza. E depois a inveja, você tem uma gula espiritual. A gente vai ver todos esses, né? Iniciando então pela falta de mortificação. A falta de mortificação é então aqui o primeiro vício que a gente vai combater, tá certo? A falta de mortificação vem principalmente da sensualidade e do amor próprio. Sensualidade, ou seja, você que tem aí uma vida muito voltada para essa coisa sensível do corpo, né? Comilança, bebelança, preguiça, dorme muito, está sempre muito ligado a coisas de satisfazer o seu corpo, né? A questão aqui de sensualidade, né? A sensualidade não quer só dizer com relação a sexo, também o sexo, mas a sensualidade é tudo que é sensível, é tudo que é corpóreo. E o amor próprio, também ele de certa forma, ele está vinculado a isso, porque a pessoa que tem um amor próprio muito exacerbado, ela vai fugir de situações de sofrimento, né? Ela vai fugir de situações de sofrimento e ela vai estar sempre tentando anestesiar situações onde ela sofre, inclusive um sofrimento psicológico. Então você vai tentar se colocar em situações de conforto, de segurança. Você nunca está disposto a uma luta por uma coisa justa, porque você sempre busca insegurança, você sempre pensa em si primeiro. Não, mas se eu for me opor a isso, eu sei que é errado, mas aí como é que fico eu? Você sempre tenta, como é que eu posso dizer, livrar a própria pele, né? Eu vou livrar a própria pele. Então esse amor próprio exacerbado, ele vai trazer uma situação de vício. A comodidade e a delicadeza nutrem-na e fazem-na crescer. A preguiça favorece seu pleno desenvolvimento.
né? Então aqui ele está falando do amor próprio, né? O amor próprio, você vai sempre buscar situações onde você está confortável, o seu corpo, né, está sempre muito bem cuidado, longe do sol, protetor solar, situação onde você não tem risco nenhum, nem físico e nem assim de se expor à sociedade, né? Eu falei tal coisa, né? Ou você não teve coragem de falar, né? Você era para ter falado, não falei porque eu não queria me dispor com ninguém, e assim, isso é uma doença que tem hoje. Ninguém quer se dispor com ninguém. Então você não quer aparecer na... não tira foto de mim não, porque eu não quero aparecer, que eu não quero ficar mal com aquelas pessoas da sociedade que você vive, né? E aqui diz o seguinte: a vida espiritual subsiste e cresce com a seita... A vida espiritual subsiste e cresce com a seiva da mortificação. Então nós vimos antes que a mortificação, eu vou ler aqui para vocês, a mortificação é a flagelação constante de toda a vontade própria, inclusive no sacrifício total da obediência. Então, a vida espiritual ela subsiste e cresce com a mortificação. E tudo isso que a gente citou até agora, né, a comodidade, a delicadeza, tudo isso, ela de certa forma vai contra, o amor próprio vai contra essa situação de mortificação. Porque ao invés de você ir lá ajudar seu pai a carregar a areia para dentro de casa, né, que é um trabalho rude, difícil, ou ajudar sua mãe a limpar a casa, passar roupa, coisas assim, você foge para uma situação de conforto. E você não mortifica a sua vontade, que é a vontade de dormir até mais tarde. Né? A vontade de, eu queria ir no shopping hoje, não sei o que, e tenho que ir para a igreja. Então, essa mortificação da sua vontade ela é essencial para o seu desenvolvimento espiritual. Cresce com a seiva da mortificação, que a revigora e prepara a alma para grandes graças. Mas a ausência de mortificação mata a vida espiritual quando menos a esfria ou resseca, enfraquecendo-a na prática do bem. A prática do bem, ela é de certa forma uma mortificação. Sempre que você vai praticar o bem, há uma renúncia de si mesmo. Você renuncia a si para praticar o bem. Quando eu dou uma esmola, eu me desfaço de um bem material. Quando eu vou lá e dou o meu tempo para visitar uma pessoa doente, eu desfaço daquele tempo que eu poderia fazer alguma coisa que eu gosto para mim, né? Mas eu tenho que receber ou tenho que visitar aquela pessoa. Eu conheço pessoas que odeiam receber outras, odeiam fazer visitas desde que essas visitas não sejam convenientes para si. Né? Eu gosto de receber visitas convenientes, eu gosto de fazer visitas convenientes, aquelas que contribuem com o meu interesse, com aquelas coisas que me interessam, ou amizades que interessam, a coisa está sempre rolando nisso. Nunca há uma entrega, uma disposição de entregar o seu tempo para o outro sem pensar em nada em troca, nem sem haver retorno. Então as pessoas hoje elas são doentes porque elas sempre pensam no retorno. Então quando você fala aqui, como eu disse aqui, a prática do bem, há um sacrifício, ou do seu dinheiro, ou de um bem material, ou do seu tempo, ou da sua atenção, e muitas vezes você não quer fazer isso. Ou às vezes, além disso, do seu dinheiro, da sua atenção, do seu sacrifício físico. Né? Porque às vezes não é só dar o dinheiro. Não, pega o dinheiro, tem muita gente que faz isso, né? Pega o dinheiro, já dei o dinheiro, não me enche o saco. O outro falou, não, eu vou lá visitar, eu vejo lá, falo, eu quero lá visitar os velhinhos, seja lá quem for, mas não me mete para limpar as fraldas das crianças, nem coisa que eu tenho que trabalhar, limpar o jardim, o pátio da igreja, a casa da pessoa que está doente. Aí você parte por um sacrifício físico e as pessoas não querem abrir mão da sua vontade, ou seja, partir para uma mortificação da vontade. A mortificação é a escada que
mais rápida e diretamente leva ao céu. É a pérola de que um coração que me ama. É a pérola de um coração que me ama. Por outro lado, não há declive mais acentuado que faça o coração descer por todo tipo de vícios, a falta de mortificação. Ou seja, quando você não tem o hábito de mortificar a sua própria vontade, né, você vai descendo cada vez mais. É um declive que você vai adquirindo cada vez mais vícios. Vou ler de novo. Por outro lado, ele diz assim: a mortificação é uma escada que, mais rápida e diretamente, leva ao céu. É a pérola de um coração que me ama, ou seja, que ama a Jesus. Por outro lado, não há declive mais acentuado que faça o coração descer por todo tipo de vícios, como a falta de mortificação. A alma que se deixa levar por ela cai logo em pecado. Ou seja, quando você não faz, né, o exercício da mortificação, você cai no pecado. Porque você não consegue dizer não para si próprio. Né? Eu vou mortificar a minha vontade? Não, eu quero satisfazer a minha vontade. E é satisfazendo a minha vontade que eu vou cair no pecado. Ou seja, gradativamente eu vou deslizando para situações mais pecaminosas. Diz-me, Senhor, no que devo mortificar a mim mesmo e quando? Aqui é uma pergunta que você faz a Jesus Cristo. Diz-me, Senhor, no que devo mortificar a mim mesmo e quando? E Jesus responde: sempre e em toda parte, especialmente quando a alma sente alguma inclinação desordenada, mesmo nas coisas mais santas, tanto mais nos vícios. A alma deve mortificar-se em tudo que não seja reto e orientar os seus atos e intenções a mim somente, como único fim de agradar-me. Nas coisas ilícitas sempre há de mortificar-se, por dever, nas coisas lícitas por amor a mim. Então você tem a situação o quê? Nas coisas ilícitas eu vou me mortificar por mim mesmo, porque é direito, né? Por dever. Eu tenho o dever de me mortificar nas coisas ilícitas. Eu sou um homem casado, mas tem uma bela mulher lá no escritório que dá em cima de mim. E todo homem normalmente vai se sentir atraído por isso. Vai se sentir envaidecido. Mas você deve se mortificar. Você deve se mortificar. Porque isso é um dever. Não é uma coisa reta a ser feita. Então nisso, por dever. E em coisas lícitas, por amor a Jesus Cristo. Então, eu vou me mortificar nas coisas lícitas por amor a Jesus Cristo. Então, qual seriam essas coisas lícitas? Eu devo fazer jejum, né? Eu devo cumprir minhas obrigações dominicais. Eu devo cumprir as minhas obrigações de pai, de mãe, de filho, né? Devo ir contra a minha vontade de dormir até mais tarde para poder fazer um trabalho que vai ajudar um próximo ou ajudar na igreja, né? Então, nós devemos nos mortificar, como disse Jesus, sempre em toda parte, especialmente quando a alma sente alguma inclinação desordenada. Ou seja, a gente sempre tem uma inclinação desordenada. Sempre. Você tem lá, você é guloso, né? Eu sou um homem guloso. Então você deve se mortificar a sua vontade de comer. Comer com frequência, comer bastante. Então você deve sempre estar controlando esse seu impulso. E isso vai te levar, então, a você combater os vícios. Tá certo? Então, no próximo vídeo a gente continua. Essa aqui, a falta de mortificação ainda não terminou. É o tópico número 1 da página 45. A gente deve estender ele mais um pouco. Tá bom? Até lá. Um abraço a todos.